Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Se você ainda não for inscrito, peço que você faça a sua inscrição. Basta clicar no botão inscrever se você já estará inscrito. Peço também que você deixe seu like, seu comentário e que compartilhe este vídeo, esta mensagem, com outras pessoas através das suas redes sociais. Lembrando sempre, eu sou apenas um publicano pecador que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Hoje eu quero falar a respeito da história entre Raquel e Leia, as duas mulheres de Jacó, duas irmãs que competiam para gerar filhos para o seu marido. E desses filhos nasce a nação de Israel. As tribos que ficaram conhecidas são descendentes, são filhas, direta ou indireta, de Raquel e de Leia. E eu quero trazer essa palavra para as nossas vidas, porque também dá para trazer essa palavra para os nossos dias atuais, de muitas maneiras. Mas vamos ao que diz a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 29, versículo de número 31. Vai dizer assim, ó: Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Você sabe que Labão, ele engana ali o Jacó, faz ele trabalhar 7 anos, pensando que ele levaria Raquel, mas quando chegou o casamento, ele entregou a sua outra filha, que a palavra vai dizer de maneira carinhosa, que tinha o semblante caído. Ou seja, ela não era uma pessoa de uma boa aparência, ela não era uma mulher formosa à vista. Então, Jacó, ele amava Raquel, porque Raquel sim era uma mulher bonita, era uma mulher atraente, pelo menos aos olhos ali do Jacó. Então Jacó, ele acabava amando mais a Raquel e desprezando a Leia, mesmo que ele não deixasse faltar nada para ela. Mas ela se sentia abandonada, porque ele passava o tempo todo com Raquel e deixava ela para trás. E o Senhor, vendo isso, vendo também o desejo da sua serva, a Leia, de querer estar com o seu marido, de querer agradar, querer gerar filhos para ele, abriu a sua madre, enquanto que a Raquel permaneceu estéril. E nós vamos entender por que isso se deu. Versículo de número 32, vai dizer assim, ó: E concebeu Leia, e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo: Porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido, Leia falando, agora que eu tive um filho, que eu gerei um filho, e isso naqueles tempos era algo assim de muita alegria para o homem, ter o seu primeiro filho, e esse filho ser do gênero, do sexo masculino. Isso era uma grande alegria, para aquele costume daquele povo e de outros povos também. Tá? Versículo 33. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Porquanto o Senhor me ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou seu nome Simeão. Versículo 34. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Agora, esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos tenho dado, por isso chamou seu nome Levi. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá e cessou de ter filhos. Se a gente fazer aqui um estudo rápido, você vai ver que todos os nomes têm um significado. E algo muito interessante, uma mensagem muito interessante, nós já acabamos montando através desses nomes. Por exemplo, o primeiro nome, o primeiro filho teve o nome Ruben, que quer dizer eis um filho. E o segundo filho, Simeão, significa ouvir, ou ouvindo. O terceiro filho, Levi, significa estar junto. E o quarto filho, que foi Judá, que significa louvor. E quando nós juntamos esses nomes, nós temos uma frase: Eis aí um filho, eu estou ouvindo bem junto de ti, e você me louvará. Então eu ouvirei o seu louvor, ou eu ouvi o seu louvor. Ou seja, a mensagem de Deus para a Leia, que mesmo sendo aborrecida, mesmo sendo escarnecida, mesmo sendo ali um tanto desprezada pelo seu marido, Deus, ele permaneceu fiel, porque conhecia o coração de Leia, porque Leia queria gerar para o marido, Leia queria gerar para dar alegrias ao seu marido e também para ter o seu marido consigo, para que o seu marido amasse ela. Enquanto que
Raquel, né, que nós vamos ler mais à frente, era uma mulher ambiciosa a ponto de, né, servir aos falsos deuses, né? Porque quando, né, Jacó, ele meio que foge ali de Labão durante a noite, temendo que Labão prendesse ele, né, voltasse atrás na sua palavra, né, que Labão ele sempre fazia isso, né? Dava uma palavra para Jacó e depois mudava, voltava atrás. Então Jacó ele pega suas mulheres, seus filhos, sai à noite. Só que Labão, né, ele vai perceber isso e ele fica irado, mas Deus aparece, não toca no Jacó. Mas mesmo assim Labão vai atrás deles, porque ele dá falta, né, dos ídolos, né, ali dos seus deuses, né, dos artifícios dos seus deuses, do qual ele servia. Então ele vai atrás de Jacó, perguntando por que Jacó tinha roubado ali os seus ídolos, visto que ele estava voltando para a casa do seu pai, né, Isaac, e, né, para servir também o seu próprio Deus. Por que ele estava levando os ídolos? O que Labão não sabia, e nem Jacó, era que quem estava roubando, quem tinha roubado esses ídolos era a própria Raquel. E nós vamos ler isso mais à frente. Olha o que diz aí o capítulo 30, o versículo 1. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja e disse a Jacó: dá-me filho, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te pediu o fruto do teu ventre? Ou seja, eu tenho filhos, né? Se alguém está impedindo você de ter filhos, não sou eu, é o próprio Deus. E ela disse: eis aqui minha serva, Bila, entra ela, porque tenho filhos sobre os meus joelhos, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e assim, né? E assim eu receba filhos por ela. Ou seja, ela não estava gerando por si, então agora ela vai usar a sua serva para gerar filhos para ela. Né? O que a própria Sara, né, fez, né, tinha feito, né, para gerar filhos para Abraão, né, desobedecendo a palavra de Deus, desobedecendo a ordem de Deus, a ordem natural de Deus. Mas ela não, diferente de Sara, não estava querendo ajudar a Deus, ela estava querendo vencer a sua irmã. Ela não estava querendo nem agradar a Deus e muito menos agradar seu marido. Ela queria apenas competir com a sua irmã, né? Versículo 4. E lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela e concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso se chamou seu nome Dan. Então, a pessoa, quando ela não tem a capacidade de gerar frutos para o Senhor, ela acaba se utilizando de subterfúgio, se utilizando, né, de qualquer coisa para gerar frutos. E o que mais tem acontecido no mundo, principalmente no seio da igreja, igreja são líderes usando de subterfúgio para gerar filhos para Deus, para gerar filhos para o Senhor, se equivalendo ao mundo para não perder ali os seus filhos, gerados não pela palavra de Deus, não pela vontade de Deus, mas usando as suas próprias, né, maledicências, suas próprias malícias, né, não pregando o evangelho genuíno, não pregando o evangelho da salvação, mas o evangelho suavizado, o evangelho moderno, né, tirando ali o pecado da jogada. Né, você vê aí pessoas, grandes personalidades, querendo atualizar a Bíblia, querendo modificar a Bíblia, modernizar a palavra de Deus. E são pessoas que não servem verdadeiramente a Deus, mas que estão dentro da casa de Deus, semeando essas coisas, semeando essa desordem, e muitos filhos de Deus têm fechado seus olhos, têm ficado em silêncio, deixando que essa doutrina de Raquel, de gerar filhos só por gerar, de gerar filhos porque isso vai trazer ganho, porque isso vai trazer benefício, porque o que Raquel estava querendo era justamente isso. É para que, se caso Jacó morresse, ela tivesse tanto direito como a Léia teria. E é por isso também que Raquel roubou seu próprio pai, roubou seus ídolos, né? Por quê? Porque quando Labão morresse, ela tendo esses ídolos, ela poderia ficar com a parte da herança, né? Ou seja, até nisso ela competia com Lia. Ela queria ser melhor do que a sua irmã. E é o que nós vemos muitas vezes, muitas igrejas competindo umas com as outras, oferecendo coisas, oferecendo ídolos, oferecendo costumes que não convém à palavra, que não convém à sã doutrina, só para gerar filhos, só para ter a sua igreja cheia, só para ter a sua congregação cheia. E isso tem desagradado ao coração de Deus. Mas isso vai cair, né, por terra. Deus,
né, vai cobrar um preço muito alto de Raquel e ela vai acabar sucumbindo a isso. Olha o que diz o capítulo de número 35 agora, perdão, capítulo de número 31, versículo 30 ao 35. Vai dizer assim, ó. Aí, né, o Labão acaba alcançando, né, a jornada ali de Jacó, e ele vai começar a questionar a Jacó. Olha o que diz o versículo 30. E agora, se te querias ir embora, porque tinha saudade de voltar à casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó, e disse a Labão, porque eu temia, pois que dizia comigo, se porventura não se arrebataria das tuas filhas. Ou seja, já que você me enganou tantas vezes, Labão, você poderia me enganar de novo, e por isso que eu saí no meio da noite. Aí ele vai dizer assim, ó, já que você quer só os teus ídolos, com quem você achar, ele vai dizer assim, ó, versículo 32, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não as achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas Raquel tinha tomado os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e se assentou sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai, não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os seus ídolos. Ou seja, ela escondeu, ela guardou, ela não se arrependeu, né? Ela guardou aquilo ali porque ela sabia que lá na frente ela poderia usar para meter a mão na herança do seu pai. Capítulo 35 agora, versículo de número 16 ao 19. Agora Jacó está indo para Betel debaixo de uma palavra de Deus, você sabe que Betel é a casa de Deus. E vai dizer assim, ó, versículo 16, e partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Eufrata. E teve um filho, né, Raquel. E teve também trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho, né, em seu parto, lhe disse a parteira, não temas, porque também este filho você vai ter. Não se preocupa com o seu filho, ele vai nascer. Porque a palavra de Deus, né, vai dizer, você pode ler aí depois, esses capítulos 33, 34, né, que Deus vai se lembrar de Raquel. Não é que Deus tinha esquecido, não é que Deus não tinha um plano para Raquel. O problema é que a Raquel queria gerar para competir. E quem quer gerar só para mostrar os seus frutos vai morrer, né, no meio ali do processo. Porque não está querendo dar glória ao Senhor, não está querendo glorificar a Deus, não está querendo agradar ali o seu marido. Ela não estava fazendo isso para agradar ao marido, não estava isso para agradar a Deus. Ela estava querendo gerar para ter ali o seu ego inflado. É o que muitas igrejas fazem. Não quer gerar filhos para Deus, quer gerar filhos para si. Por isso que você vai ver muitos líderes por aí proibindo as suas ovelhas, os seus filhos de, né, irem até outras congregações. Né, limitando, olha, se você for, você não vai ter a minha bênção. Porque está gerando filhos para si. Quando vem ovelhas de outro rebanho para as suas igrejas, é bênção de Deus. Mas quando as ovelhas dele vai para uma outra congregação, aí não, aí é maldição. Ou seja, está querendo gerar filhos para si. Está querendo gerar filhos para ter o seu ego inflado, para ter um rebanho, quando deveria estar glorificando o nome do Senhor. Versículo de número 18. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, né, chamou o nome, né, da criança Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Ou seja, ela queria dar o nome de o filho da minha dor, o filho da minha desgraça, mas Jacó não permitiu. Esse é o filho da minha destra. Esse é o filho da minha promessa. Esse é o filho do meu agrado, né? E vai dizer a palavra, versículo de número 19. E assim morreu Raquel, e sepultada no caminho de Efrata. Efrata, pessoal, significa terra frutífera. Se Raquel esperasse o tempo correto, se Raquel suportasse o processo, se Raquel se dobrasse à vontade de Deus, deixasse os ídolos para trás, se se confiasse em Deus, ela teria a sua herança, ela teria o favor do Senhor, ela seria honrada como ela já era honrada pelo seu marido. Quando chegasse nesse lugar aqui, ela teria a bênção, e essa bênção não acrescentaria dor. Mas, por causa da sua desobediência, por causa da sua inconstância, por causa da sua idolatria, ela vai morrer no processo. Porque toda pessoa que quer gerar para competir, para aparecer, morre no processo. Mas aquela pessoa que quer gerar para a glória do Senhor, quer gerar frutos para o reino de Deus,
essa pessoa vai permanecer. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, ou seja, na terra que era frutífera, ela estava morrendo. Na terra que era frutífera, a mulher que queria gerar para si morreu. No mesmo lugar, muitos anos depois, muitos séculos depois, aquele que não veio para glorificar a si mesmo, aquele que veio para gerar filhos para o Pai, né? E Efrata é o mesmo lugar que fica Belém, o mesmo lugar onde o Senhor, que gerou frutos, que gerou filhos para o Senhor, para Deus, ele iria nascer. Então, não queira gerar filhos para competir, não queira gerar frutos para aparecer. Glorifique ao Senhor com a sua vida, suporte o processo, que no momento certo Deus vai te levar para Belém, Deus vai te levar para a casa do pão, Deus vai te levar para Efrata, a casa frutífera, e você vai dar muitos frutos para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo, e viva o Senhor